Muito bem, faremos a lição número 5, a lição de quarta-feira, fala sobre um vislumbre do céu. João contemplando o céu. Um dos maiores convites que o apóstolo João recebeu foi quando ele foi convidado a entrar por uma porta que foi aberta no céu e ele viu a sala do trono de Deus. Nessa sala, ele viu algo impressionante que o deixou assim, embevecido, extasiado, com a beleza da cena que ele viu. Tronos foram colocados. Um ancião de dias se assentou no trono principal. E ali, os livros foram abertos e a cena do juízo começou. Em pensar que o imperador Diocleciano, quando condenou João para morrer, para ser assim deportado para a pequena ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, onde havia algumas cavernas, ele imaginava que João ia morrer de tédio, ia morrer de depressão. Mas ali, João teve a visão da presença divina. O próprio Jesus se apresentou diante dele. E o anjo que estava com ele disse: venha, eu quero te mostrar as coisas que vão acontecer. E João entrou por uma porta onde ele chegou ao trono de Deus. E ali ele viu a cena do juízo. Muito bem, tudo isso nos mostra a forma como Deus deseja nos assim, ou deseja ampliar a nossa visão com respeito aos últimos dias, ao tempo do fim. As 3 mensagens angélicas têm uma expressão que diz: porque vinda é a hora do seu juízo. O ser humano, ele pode se livrar de uma situação indesejável, que é a condenação. Para isso, precisa ter a visão de Jesus na cruz e simplesmente aceitando esse sacrifício, poderá receber a intercessão divina diante do Pai, diante do trono, diante do juízo. Por isso que é importante as pessoas olharem para Jesus. É importante conhecer a cena do juízo, como João teve o prazer de conhecer. A pergunta número 4 diz assim: como a visão de João, que João teve em Apocalipse capítulo 4, ela se parece com a visão que o profeta Daniel teve, como está no capítulo 7. Apocalipse 4, de 2 a 4, diz o seguinte: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono estava cuja aparência era semelhante à pedra de jaspe e sardônico, e um arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 anciãos, 24 tronos, e assentados no trono 24 anciãos, eles estavam com vestes brancas e tinham coroa de ouro na cabeça. Por isso, do trono de Deus saía relâmpagos e saía também trovões e vozes, e diante do trono havia um rio semelhante a lâmpadas de fogo, o qual são os 7 Espíritos de Deus. Essa foi a visão que João teve. Daniel, capítulo 7, diz o seguinte: e eu continuei olhando, e eis que foram postos trono, e um ancião de dias assentou-se, e sua veste era branca como a neve, e o seu trono era chamas de fogo. Ele se assentou, e um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então a pergunta é: como a visão do trono que João viu em Apocalipse, relatada em Apocalipse capítulo 4, se parece com a visão que o profeta Daniel viu relatada no capítulo 7? Resposta: praticamente o local era o mesmo, a sala do trono de Deus, onde Deus se assenta para proceder o juízo e assistido pelos seres celestiais. Não há dúvida, o que João viu é o mesmo local que Daniel viu. Daniel viu o início ali do juízo final. João viu a procedência do juízo em andamento. O apóstolo João, ele teve uma visão maravilhosa, uma cena assim de um tribunal formado por Deus, formado pela pessoa de Jesus, formado por 24 anciãos com vestes brancas e coroa de ouro. No antigo Israel havia 24 divisões do sacerdócio levita. Esses 24 anciãos, no dia da expiação, eles ficavam em redor do tabernáculo intercedendo pelo povo. Esses 24 anciãos que João viu são semelhantes às 24 divisões do sacerdócio levita.
E por serem, assim, 24 anciãos, representam os salvos, redimidos, vitoriosos, que estarão diante do trono de Deus para assistir o juízo. Pode representar também as pessoas que foram levadas para o céu quando Jesus ressuscitou, simbolizando seres humanos que tinham suas dificuldades, venceram os problemas dessa vida, foram fiéis a Deus e foram levados por Jesus para o céu como as primícias da ressurreição. Por isso, a visão de João se tornou tão interessante e ele ficou assim extasiado com aquilo que ele viu. Ele disse: o anjo que estava comigo disse: sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que vão acontecer. Que bom que temos a palavra de Deus, que bom que temos o espírito de profecia, e a janela profética é aberta diante daqueles que querem conhecer aquilo que vai acontecer no futuro, de acordo com a palavra de Deus. E assim podem ter uma visão daquilo que irá acontecer no futuro, no juízo final. As pessoas não precisam ser pegas de surpresa. A pior coisa é a pessoa ser pega de surpresa. Quando um oficial de justiça chega diante da nossa casa, nós trememos, porque ele está trazendo uma intimação ou uma declaração de algum processo que está em andamento. E nós temos que procurar uma defesa para que não sejamos, então, assim, perdedores no processo. Quando Deus nos avisa através de sua palavra, é porque ele deseja que busquemos uma alternativa através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a pessoa só se perde se rejeitar a ajuda divina. Antigamente, todas as divisões do exército americano tinham um procedimento para expulsar um oficial que havia feito coisas erradas. Por exemplo, um oficial que havia prevaricado, aceito, por exemplo, um suborno. Um oficial que havia, por exemplo, agredido um outro amigo. Um oficial que havia se insubordinado e atacado verbalmente um superior. Geralmente, esses soldados, esses oficiais, eles eram expulsos da corporação. E como é que isso se procedia? Um oficial ia caminhando junto com o ofensor. Os pelotões ficavam com suas trombetas tocando a marcha fúnebre. E o ofensor, o oficial que ia ser expulso, andava na frente do oficial daquele dia. E quando chegavam diante dos pelotões, aquele oficial, ele gritava: meia volta, vou ver, e todo aquele pelotão virava as costas para o ofensor, dando ali as costas do rifle para aquele que ia ser expulso. Isso era feito diante de cada pelotão. E assim, quando o ofensor chegava no portão de saída, ele entrava na vida civil de forma desonrada. Deus não quer que nós sejamos expulsos do santo céu. Ele deseja nos salvar. Faz tudo que está ao seu alcance. Colocou Jesus diante de uma situação assim de humildade. Jesus Cristo aceitou morrer pelo ser humano. E ele nos busca incessantemente hoje, através do Espírito Santo, para que nós fiquemos alerta e não nos percamos. Ellen White, no livro Desejo das Nações, na página 58, ela escreveu o seguinte: no dia do juízo, toda alma perdida compreenderá a natureza da sua rejeição da salvação. A cruz será apresentada e a sua real significação será vista por todo o espírito que foi cegado pela transgressão. Será muito triste uma pessoa ficar perdida e tomar conhecimento que ela se perdeu porque rejeitou todo o esforço divino para a salvação. Por isso, João disse: eu vi o trono de Deus e vi esperança para o pecador. Que possamos ter essa consciência. Deus nos dá esperança, porque abre diante de nós uma janela profética para que nós possamos ficar alertas e nos preparemos para esse dia especial. Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca diante de nós os sinais, a janela profética, para que possamos obter diante disso o conhecimento e corrermos para os braços de Jesus. Nós te louvamos pelo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Possamos ter entendido que Deus nos ama e deseja nos salvar. E a visão que João teve no céu é uma visão assim motivadora, porque ele viu os 24 anciãos que representam seres humanos salvos e redimidos que hoje estão no céu. Deus abençoe a todos. Amém.